Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Paideia. Estamos aqui novamente para falar, de algumas coisas relacionadas à história da tabela periódica, que é o nosso novo quadro, que a gente criou. E hoje a gente tem um convidado especial, que o Sono daqui a pouco vai anunciar para vocês, mas já para citar alguns exemplos, a gente vai falar sobre o elemento químico rádio. O rádio. Pessoal, assim, a gente pretende, como a gente havia prometido, trazer alguns convidados especialistas nas áreas. E hoje a gente vai falar sobre o rádio, o especialista no rádio mesmo é aqui o William, mas como vocês sabem, o Paideia ele traz um diálogo entre as diversas disciplinas. E nós temos hoje a convidada Letícia Schneider Ferreira, que é especialista em história. Ela, na verdade, ela é especialista em história, especialista em sociologia, doutora em história, enfim, o currículo dela eu vou parar por aqui porque ele é muito grande. Mas enfim, ela vai falar das ciências humanas, evidentemente, mas principalmente da questão feminina, porque para falar sobre o rádio, William, não tem como deixar de falar da Marie Curie. Então a gente vai deixar um pouco a nossa convidada à vontade para explicar a história dessa grande mulher que é a Marie Curie, né, Letícia? É isso aí então, pessoas, muito obrigada, pelo convite, sou fã do canal, já tô inscrita, aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então, é muito importante, muito relevante o tema de hoje, pra gente falar um pouquinho também da questão do feminino. Usar essa personagem tão fundamental na história da ciência, que é a Marie Curie, que é a grande descobridora, então, do rádio, ela usar esse personagem para mostrar também sobre a questão da história das mulheres, as mulheres que ao longo do tempo foram tão invisibilizadas, a sua contribuição nas mais diversas áreas do conhecimento, de alguma forma acaba sumida, acaba meio, colocada para baixo do tapete. E permite alguns discursos no sentido de que as mulheres não têm competência para a área científica, que as mulheres não têm habilidade para as exatas. E na verdade, a gente vai perceber, estudando essa conjuntura, esse contexto, que ao longo da história as mulheres tiveram, na verdade, muito mais dificuldades de acessar, digamos assim, esse conhecimento e também de colocá-lo em prática. Então nós tivemos várias mulheres pensadoras, filósofas, cientistas nas áreas da química, matemática e da física, também, mas que não conseguiam, não tinham uma conjuntura que suportasse, então, que elas desenvolvessem esse conhecimento. E a Marie Curie, a história dela mostra que ela consegue, então, romper algumas lacunas, digamos assim, encontrar algumas lacunas, romper alguns obstáculos que a gente percebe. Meninos, assim, se a gente for olhar, a questão da história das mulheres, a gente vai ver que é como se fosse uma corrida. Imaginem aquela arena, aquele espaço de maratona, de corrida de maratona. Então os homens estão lá correndo seus 100 metros e as mulheres também vão correr, mas quando elas vêm tem aqueles obstáculos no meio do caminho. Então não é uma corrida muito justa, muito igualitária. No caso da Marie Curie, ela nasceu em 1867, na região onde hoje é a Polônia. E desde cedo, seus pais, que eram professores, estimularam ela a estudar ciências, enfim, e ela acabou se destacando de uma forma bastante evidente na área das ciências. Os professores todos colocavam ela como uma aluna exemplar. Então ela teve já como base familiar, uma família que tinha esse cuidado com o conhecimento e que queria que as suas filhas também desenvolvessem. Então ela já encontra essa situação favorável, digamos assim, Porém, como ela vivia na região da Polônia, era um período, era um espaço no qual as mulheres praticamente não tinham acesso ao conhecimento formal e ela não conseguiria, então, dar continuidade nos seus estudos, porque é um período ali, metade do século XIX, no qual a região, a Polônia, não existe ainda enquanto país, aquela região, ela é dominada, faz parte, então, do Império Russo, Exatamente, Letícia. O Império Russo, para quem não sabe, a gente sempre acaba confundindo, a Rússia é a União Soviética, os comunistas, não. Século XIX não tem nada a ver com isso, isso é século XX. No século XIX, na verdade, até o início do século XX, a Rússia era uma monarquia absolutista, dominada pelo czar. E não só por isso, não só pela essa questão toda de falta de liberdade política, enfim, um império absolutista gigantesco, tinha toda essa questão étnica também. A Rússia dominava vários povos que não eram russos, os poloneses são uns deles. Então a Polônia até hoje se ressente um pouco desse domínio, ela é muito próxima da União da Rússia até hoje, e isso traz também essas disputas de fronteiras. E no século XIX isso é ainda muito pior porque a Polônia sequer existe. E não são só as mulheres neste caso. Claro que as mulheres, em todos os casos, elas tiveram muitos problemas, Só para ver, no Brasil não faz nem 100 anos que elas votam. Então, no século XIX, a gente tem uma Polônia dominada, evidentemente, por uma sociedade patriarcal, mas principalmente também dominada por um império imperialista,
para ficar aqui na redundância, o Império Russo ele suprimia a liberdade polonesa, a própria língua polonesa era proibida de ser falada. O pai da Marie Curie, ele sofria perseguição exatamente porque ele era cientista, ele pesquisava, ele apresentava dados e ele também era uma pessoa que defendia a sua nacionalidade. Isso fez também do próprio, da própria família da Curie, como falou a Letícia, uma família até um pouco mais aberta nesse sentido, de incentivar a filha a poder estudar, porque eles sabiam o quanto era ruim ser oprimido, né? Então o pai dela, que era cientista, ele incentivou bastante, apesar de ser muito difícil. E quando eu digo muito difícil, pessoal, não é que ela tinha uma dificuldade ali para conseguir algum emprego, alguma coisa assim. Não, eles eram perseguidos. As mulheres, quando publicavam alguma coisa, elas publicavam no nome dos maridos. Elas eram, ridicularizadas. Elas não podiam publicar suas pesquisas científicas, os seus livros literários, porque elas eram consideradas seres inferiores, elas eram destinadas única e exclusivamente para a reprodução. Não estamos brincando quando a gente fala disso. A sociedade patriarcal, ela é muito forte ainda hoje, modificou muita coisa, mas a gente está muito próximo desse período. É 100, 150, 200 anos no máximo, a gente vivia nesse nível das mulheres sequer poderem publicar nos seus próprios nomes, de ter que publicar com pseudônimo. E a Polônia, além disso tudo, isso eu estou falando nas sociedades modernas, burguesas, capitalistas. Na Polônia, que era uma sociedade atrasada e dominada, isso era também uma perseguição muito forte para os próprios poloneses, e para as polonesas isso era duplicado. Aquela questão dos obstáculos que a Letícia falou, digamos que para as polonesas tinha mais obstáculos ainda do que para as francesas ou para as britânicas, né? Então o Império Russo, ele acabava suprimindo essa nacionalidade polonesa, que só vai chegar plena mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. E ainda teve toda aquela questão da Guerra Fria. A Polônia, ela sempre teve um problema ali, mais ou menos assim, a questão do México com os Estados Unidos. É claro que é bem diferente, mas um país muito poderoso perto de uma nacionalidade muito fraca e que tem pouco apoio das outras nações poderosas também. Então a Polônia sofria muito com isso, e a Marie Curie teve que sair da Polônia para poder desenvolver aquela genialidade. Ela é a mulher mais genial do século e talvez a mulher mais genial da história, né? A gente não tem tantos elementos para provar isso, porque a história das mulheres foi escondida, como a Letícia falou. Então, provavelmente, a Marie Curie é o que a gente tem dados de ser a mais influente da história, mas poderíamos ter muito mais, né, Letícia? Ah, com certeza. E tanto que, como tu colocaste, algumas sociedades possibilitavam um pouco mais que essas mulheres desenvolvessem, então, esse seu conhecimento. Inclusive a França, como tu colocaste, que é para onde vai se dirigir, então, a Marie Curie, para poder, naquela época, então, ela ainda não era Marie Curie, ela era Maria Skłodowska, e ela vai, então, para Paris, para poder estudar, e consegue então se matricular na maior universidade, uma das mais reconhecidas, que é a Sorbonne. E lá então logo se percebe o grau de conhecimento, o grau de genialidade que ela tem, e tem um professor então que começa, digamos assim, a dar suporte às suas pesquisas, incentivando também essa personagem. Vocês estão percebendo que ela precisou primeiro daquele incentivo dos pais, depois agora aquele incentivo também de um professor que reconheceu essa genialidade dela e que deu um suporte, porque além disso ela precisava do quê? De um acesso material, Claro, laboratório, equipamento, várias coisas que as mulheres não conseguiam acessar, e que por causa desse suporte que ela acabou tendo, e mais tarde então também acabou casando com um cientista, então aí adotando o sobrenome dele, se tornando então Marie Curie. É neste momento que ela começa então a poder desenvolver de forma brilhante, e ela de fato se torna um ícone, no sentido de que é a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, claro, no primeiro momento em conjunto então, com outros cientistas, e no segundo momento ela recebe outro prêmio Nobel. Então ela não é só a primeira mulher a receber 2 prêmios Nobel, ela é o primeiro ser humano a receber 2 prêmios Nobel. Então é uma figura assim muito icônica, e a contribuição dela para a ciência, ela é fundamental. Então daí eu acho que agora o William vai falar um pouquinho, sim, sobre essa situação. Cabe lembrar um pouco também, Letícia, que vocês dois, aliás, comentaram sobre essa dificuldade que ela tinha em relação ao desenvolvimento da ciência e tal. No momento quando ela chegou na França, pelo que a gente foi buscar na literatura, ela até chegou a desmaiar em alguns momentos, porque ela não tinha acesso à alimentação balanceada, ela vivia de pão com manteiga e mais um café, passava fome justamente para conseguir desenvolver os seus estudos de forma brilhante do jeito que foi, E claro, não tem como não falar da Marie Curie sem falar nos grandes elementos químicos que ela descobriu, que foram o rádio e o polônio. Hoje a gente vai focar mais no rádio, que é o bola da vez. O rádio é um elemento químico que está na família 2A ou 2, o grupo 2, que agora é a atual tabela periódica, mais conhecido como metais alcalinos terrosos.
ou seja, são metais que têm um poder de alcalinidade relativamente alta, por isso que são conhecidos como alcalinos. Ele tem o número atômico dele número 88, ou seja, possui 88 prótons, 88 elétrons, e possui também uma radioatividade bem enorme, digamos assim. Em comparação com o urânio, para vocês terem uma noção, a radioatividade dele chega a ser 1 milhão de vezes a do urânio. Maior. Então é muita coisa. O urânio é coisa. um elemento para bomba atômica, né? Isso, então ele é um elemento químico muito radioativo. Tanto que o que se tem da literatura se acha, não é provado isso ainda, porque não se abre o caixão da Marie Curie, porque ele está com chumbo, né? Ele é revestido por chumbo. Se acredita que ela morreu em decorrência das experiências dela com o rádio e o polônio em si. Mas o rádio, que nem a gente comentou antes, ele é conhecido com esse nome porque ele vem do nome radium, do grego, do latim, aliás, que geralmente na tabela periódica, e o Sandro no primeiro vídeo que a gente falou do cloro, né, a gente comentou que os cientistas eles têm essa brilhante ideia também de usar o grego e o latim para dar os nomes dos elementos químicos, o que torna os elementos químicos bem interessantes de serem estudados também pela sua etimologia. Então é bem interessante falar sobre o rádio por causa disso também. Claro que tem que ter certo cuidado em relação a esse rádio, porque na época lá, quando não tinha tanto conhecimento sobre a sua estrutura, sobre a sua radioatividade, o pessoal usava o rádio para tintura de relógios, ou seja, vamos colocar rádio no relógio que daí eu consigo observar as horas à noite, porque ele tem poder de luminescência também. Então eles conseguiam olhar as horas durante a noite, por causa disso, né? Claro que alguns dessas pessoas acabaram falecendo mais tarde em decorrência do rádio. Para vocês terem uma ideia, já que chega a ser engraçado, né, a ignorância em alguns momentos, mas o pessoal usou também o rádio para creme dental. Então o pessoal escovava os dentes, tem resquícios na literatura, tá, que demonstra isso, que eles usaram o rádio como um elemento do creme dental. Então, claro, não tem como não citar o rádio dessa grande cientista que foi a Marie Curie, né? Que está sendo exemplificada aqui hoje e nessa grande homenagem com a ajuda da nossa querida Letícia. Exatamente. Então, pessoal, essa não foi não só o nosso quadro sobre o rádio, sobre a tabela periódica, mas também, né, a nossa homenagem a essa grande mulher, a Marie Curie, e também a nossa grande convidada, a doutora Letícia Schneider Ferreira. Então, a gente agradece, antes de pedir já para vocês se inscreverem no canal, a Letícia trouxe umas indicações aqui para nós. A gente sempre traz umas indicações de livros, né? Ótimas. Tu tem algumas indicações para nós, hein? Claro, com certeza. Bom, a literatura sobre o feminino, né, ele é bem importante. Tem bastante coisa já, né, revisitada, estudada sobre as mulheres e que a gente tem que divulgar para que a gente leia, conheça mais. Então, assim, eu tive contato agora há pouco tempo com essa autora aqui chamada Silvia Federici, tá? Essa obra dela, chamada Caliban e a Bruxa, é uma obra muito interessante para a gente entender o quanto o feminino, de alguma forma, foi suprimido ao longo, né, do processo de consolidação do sistema capitalista. E na visão dessa autora, tá, que é realmente um destaque nessa autora, ela diz o quê? Que só é possível o capitalismo se impor, né, se colocar, então lá, né, a partir ali do início ali, capitalismo comercial, ali no século XV, XVI, assim, suprimindo o feminino, que as mulheres eram uma fonte de resistência a essa nova lógica, né, então eram as mulheres que defendiam aqueles pequenos espaços, o trabalho artesanal, enfim, né, e que a caça às bruxas, na verdade, que a gente conhece, né, da história, ela está muito vinculada a isso, a suprimir mulheres que de alguma forma não se encaixavam nesse novo sistema e combatiam esse novo sistema. Então é uma obra bem bacana e realmente tá muito linda, né, a edição, tem várias imagens, vale muito a pena. As outras dicas que eu trouxe, tá, pensando mais assim, no nosso público infantil, tá, que é muito importante a gente incentivar, principalmente as meninas, né, a terem uma identidade com a questão da ciência, né, as meninas olharem e pensarem, não, olha, eu quero ser cientista, eu quero ser astronauta, eu quero ser química, enfim, por quê? Porque não é uma coisa que é estimulada, que não tá no horizonte muitas vezes das meninas, é só a gente olhar os brinquedos que são ofertados para as meninas, né, então, essa questão cultural, ela não pode jamais ser deixada de lado, a gente tem que pensar nisso, né, que as meninas não são incentivadas, que as meninas não são preparadas para esse espaço. E muitas vezes o que acontece? A gente olha, quantas mulheres são matriculadas em cursos de ciência da computação, quantas mulheres são matriculadas, né, nessa engenharia mecânica, essas áreas mais, né, duras, digamos assim, das exatas. É bem menos. Bom, por que será? É uma coisa natural? É isso que a gente tem que mostrar que não é natural. Que nós temos uma situação cultural que tira as mulheres desses espaços. Então, pra gente poder estimular, assim, duas obras que eu acho muito bacanas, que é essa aqui, ó, História de Ninar para Garotas Rebeldes, tá? E que, olha só quem está aqui, né, a nossa
né, cientista da vez, Marie Curie, tá? Aqui. Então, tem várias outras mulheres, tá? De outras áreas da ciência, astrônomas, químicas, matemáticas, enfim, tá? Tem várias personagens, biólogas, zoólogas, e esse aqui também vai no mesmo sentido, tá, gente? ABC delas. Então, tu vai trabalhando com o abecedário, né, com o alfabeto, e cada letra, ela vincula a uma personagem, né, a uma mulher que de alguma forma se destacou, né, em determinadas áreas, seja científicas, seja artísticas, né, mas que são mulheres que de alguma forma romperam, então, né, essa estrutura, né, que tenta marginalizá-las, tá? Então vale a pena, super indico pra vocês. Eu também tenho umas indicações aqui, ainda na linha da Letícia, tá, pessoal? Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram no Brasil. A gente tem muita mulher importante e interessante na história do Brasil. Esse livro aqui também vai muito na linha juvenil, infanto-juvenil, até infância também, apesar de ter um texto um pouco denso, com enfim, a mediação dos pais. Ele é um texto muito legal e as crianças adoram olhar isso. Tu vai lá e mostra lá alguns textos interessantes, como, por exemplo, da mulher, da companheira do Zumbi dos Palmares, a Dandara, né? A gente tem a Madalena Caramuru. Então no Brasil a gente tem muitos exemplos e esse livro aqui eu recomendo, é muito legal, tem, né, uma edição bastante interessante. Sobre Marie Curie também temos aqui né, a Marie Curie, ela foi professora, né, ela gostava de ensinar e ela tem algumas aulas publicadas nesse livro aqui. O pessoal acabou coletando um trabalho histórico interessante de colocar as experiências dela em sala de aula. Então, imagina, uma mulher que teve toda a dificuldade de fazer ciência, ainda foi para a sala de aula e fez escolas, às vezes, de forma clandestina, porque não era permitido, né, as mulheres, elas não eram permitidas estudar. Né? Ensino para a mulher era ensinar a bordar, ensinar a ser dona de casa. E a Marie Curie foi lá, ensinou química, física, biologia, matemática para as crianças. Ela teve essa preocupação, ela também tem essa questão social importante. Todo mundo sabe que eu gosto muito de literatura, né? Aqui eu trouxe dois exemplos, né? Um brasileiro, escrito por uma mulher, a Ana Miranda, é uma grande biógrafa brasileira, escreveu sobre a Chica da Silva, romance para quem gosta, recomendo também, questão do feminino. E é claro, a Jane Austen, que, né, muito mais conhecida, evidentemente, por ser britânica, que tem muito mais poder de alcance no século XIX. E o interessante da Jane Austen é que ela tinha que escrever sob pseudônimo. Ela até era corajosa, ela escrevia uma dama, uma mulher, ela não botava um pseudônimo masculino, mas teve muita mulher que teve para publicar os seus livros, botar o nome do marido, inventar o nome masculino. A Jane Austen teve que usar pseudônimo, mas os livros dela, que sempre trazem personagens femininos importantes, são bastante, né, interessantes para a gente poder entender o quanto essas mulheres corajosas do século XIX. E, né, acho que uma autora que a Letícia conhece, provavelmente não, com certeza conhece, até muito melhor do que eu, que é a Michelle Perrault, uma grande historiadora que trabalha essa questão do feminino, as mulheres ou o silêncio da história. Exatamente aquilo que a Letícia acabou de falar pra gente, né? A história das mulheres, ela tá muito para ser contada porque ela foi muito suprimida, ela foi muito escondida. A história ela é feita pelos homens? Não, a história é feita por homens e mulheres, mas são os homens que escreveram e eles resolveram suprimir metade dessa história. Isso aí. Só lembrando também, Sandro, aproveitar o embalo das indicações, que eu acho que se a gente pegar qualquer obra relacionada à Primeira Guerra Mundial, ou até filmes que retratam a Primeira Guerra Mundial, em algum momento talvez eles podem citar também a questão do raio-x, dos primeiros raios-x móveis que tiveram na época, ou seja, tu estavas na guerra, tu tinha alguma lesão e tu não sabia onde é que era. Sim. Marie Curie foi responsável também por essas questões. Foi ela que ajudou a desenvolver, né, os primeiros raio-x móveis que tinha, né? E tu sabe, William, que muita coisa ela não patenteou. Claro. A Marie Curie, ela pensava o seguinte, eu vou patentear, ela podia ganhar dinheiro com isso, muito dinheiro com isso. Imagina, ela descobriu 2 elementos químicos, e ela não patenteou porque ela achava que patenteando, e é verdade, ela acabava impedindo que aquela pesquisa pudesse avançar de alguma forma. Então, vai para o pessoal continuar pesquisando porque era pro bem. Era uma mulher que, evidentemente, precisava comer, se alimentar como qualquer outra pessoa, mas ela se preocupava muito mais com o avanço da humanidade, não patenteando coisas maravilhosas como o rádio e o polônio, né, que são elementos químicos que podem trazer muito bem para a humanidade. Né? Isso aí. Pessoal, então acho que era isso, né? É isso. A gente agradece mais uma vez a Letícia, né? Por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, né? Sim. Perfeito, gente. Obrigada. Essa oportunidade acho que foi muito importante. Posso dar uma dica de uma feira de... A gente tá falando de ciências, estamos falando de mulheres, né? Então eu queria fazer um convite aí pra galera que estiver na Serra Gaúcha entre os dias 16 e 18 de outubro, tá? Especificamente em Bento Gonçalves. No campus Bento Gonçalves, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, vai estar acontecendo uma mostra técnico-científica e o tema é Mulheres na Ciência. Então fica essa dica aí, se vocês quiserem lá visitar
visitar, eu acho que vai ser bem importante. Vai ter uma série de apresentações, né? E vai ter muito esse foco, esse olhar sobre a produção científica das mulheres. Repete certo? o dia, por favor, Letícia. Dia 16 a 18 de outubro, entre 16 e 18 de outubro, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Não tá? Que é para mulheres e homens. É muito bom que homens comecem a Isso participar aí. disso também, tá? Com certeza. Muito, muito importante, tá? Tão Isso aí. importante quanto as mulheres. Os homens precisam ouvir esse tipo de coisa. Mas- Pessoal, não se esquece de se inscrever Isso no canal. aí. Quer dar mais algum recado? Não, é isso aí mesmo. Rádio. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal e radia o nosso canal aí pelo mundo. Sem tá, rádio, pessoal? sem Sem rádio, rádio. porque Radia é ele. radioativo. Sem rádio. Radia ele pelo teu Facebook, pelo teu Instagram, por todas as tuas redes sociais. Curte, ativa o sininho, todas Isso aí. aquelas coisas que vocês sabem. A gente tá fazendo isso aqui na raça, a gente trabalha desse jeito que a gente gosta. E cada vez que você consegue compartilhar, dá mais ânimo pra gente continuar, não é, William? Isso aí então. Então tá, Valeu, William. galera. Abraço. Abração. Tchau. Valeu, Leti. É nóis. É nóis.